Salve, salve, meus queridos. Segundo tempo da nossa aula de Educação Tecnológica e Midiática. Hoje a gente está focando em um dos campos da segurança da informação, que é a assinatura digital, tá? Bem no finalzinho da primeira aula, a gente conversou com vocês sobre a criptografia, tá? O que que é a criptografia, professor? É aquela história de embaralhar a informação, tá? Através de uma chave, tá? Em geral a gente tem duas chaves, chave pública e a chave privada, tá? O que que é a chave pública? É aquela que eu vou embaralhar, o código que eu vou ter para embaralhar, certo? Ela é pública por quê? Porque a gente tem alguns tipos, tá? Eu nem trouxe aqui para vocês, porque a ideia não é um curso de informática, tá? Para te dar essa profundidade, mas existem algumas regras, né? Alguns conjuntos comuns, tá? De mudança. Eu dei um exemplo bem básico, tá? Que é para ser didático. Substituir o A por um número 01, tá? Substituir o B pelo comando 02, tá? Substituir espaço por 00, tá? Então, isso é um que a gente chamaria de chave pública, tá? Mas a gente tem sistemas mais complexos do que isso, tá? Existem alguns conjuntos bem famosos, tá? Alguns funcionam para algumas questões, para só documentos, outros vão funcionar para imagens e por aí vai variando, tá? E tem a chave privada, tá? Que vai ser justamente a chave de acesso, tá? Que vai embaralhar aquelas informações, vão somar valores, tá? Diferenciados, tá? Então eu até falei para vocês, primeiro coloca a chave pública, tá? Substitui a letra A pela letra 1, pelo código 01, substitui o B pelo 02 e assim por diante, tá? E para botar a chave privada, o que a gente faz? A gente soma o valor, tá? A gente soma um valor que é da chave, que é da senha, certo? Fazendo com que aquela chave seja única e exclusiva. Bora praticar, ver isso aqui em uma questão, tá? Como é que a gente poderia aplicar isso em uma questão? Tá na tela para vocês. A assinatura digital, tema da aula. Exercício, tá? A gente começa lá essa aula já com exercício. De férias nos Emirados Árabes. Quem dera, né? Pelo menos uma questão, né? A conselheira Trace recebe uma caixa de seu chocolate cretariano favorito, tá? Juntamente com uma mensagem criptografada revelando sua identidade. Eita, quem foi que mandou esse chocolate secreto, tá? Usando o exemplo de criptografia citado por Massoula Benini, que foi o exemplo que eu dei para vocês na primeira aula, tá? Decodifique a mensagem, tá? Então, bora lá. A mensagem, galera, é essa aqui, ó, tá? Eu quero que vocês executem aí na sala de vocês, tá? Professor, qual é essa criptografia de Massoula e Benini? É aquela criptografia em que o A vai ser substituído por 01, B vai ser substituído por 02, C vai ser substituído por 03 e assim por diante. E que espaço vai ser substituído por 00, certo? Decodifique a mensagem MPH K CESEV GUG SR KVV ECB. Você vai falar, eita, professor, o que é isso? Não dá para entender nada aí, professor. Lembra que a nossa mensagem, ela está criptografada aí, certo? Tanto com a chave pública como a chave privada. Para conseguir o acesso, eu preciso decodificar. Se para codificar a gente somou a chave, nesse caso aqui a gente vai subtrair. E a nossa chave, olha aqui, já disse qual é a chave. Ó, a chave, qual é? 00,
07, 05, 03, 02. Então agora, ó, tá todo mundo de caderno aberto aí. Cadê o pessoal de São Luís? Cadê o pessoal de Santo Antônio? Tá? De São João da Canabrava. Todo mundo abrindo o caderno. Vai praticar, vai botar no caderninho o código, a mensagem. MPHKCESEV GUGSR KVVCO VVSB, tá bom? E aí vai pegar essa mensagem e vai tentar decodificá-la, tá? Opa, vou já tô dando a resposta aí, não, calma. Calma. Vamos dar 2 minutinhos para eles, Yara? 2. E aí, galera, estão conseguindo executar? Tô achando vocês quietos, calados. Tá muito difícil, tá muito viagem. Ih, professor, peguei essa história de criptografia, não. Conta pra mim aí, Lívia, Nívia, Marcos, Maria Cauane. Estão conseguindo executar? Tem a Lívia e a Nívia. E aí, ó, atenção, ó, a mensagem é essas letrinhas. E aí você vai fazer o quê? Botar no caderno, tá. Pra decodificar. Ih, Maria Cauane, tá fugindo, Maria Cauane. Olha. Tá brincadeira, querido. Brincadeira. Vamos nós, ó. Então você vai pegar essa mensagem, você vai codificá-la, né? Botar nesse códigozinho onde letra A é 1, B é 2, C é 3. O que seria P, M, P, H, certo? Vai contar as letrinhas aí pra você. Lembra que K faz parte da nossa letra do alfabeto também. W, Y, tá? E a nossa chave você vai ter que subtrair, tá? Então depois que você codificar isso, em vez de somar, você vai subtrair. Que essa mensagem ela já está criptografada, ela já foi com um código para você em hash, tá? Isso aqui é o hash, que a gente lê e a gente não entende, tá? Mas aqui tem uma mensagem, certo?
Beleza? Inclusive, tem espaços aí, tá bom? Marcos Ricardo está conseguindo executar, a Nívia. Então, pessoal, estou achando vocês muito quietos. Cadê as turmas de Santo Antônio, de São Luís? Vocês precisam comentar e participar do nosso chat, certo? Beleza, pode voltar. Beleza, então, ó, o que vocês vão ter que fazer aqui, ó, galera, ó, vamos resolver juntinhos, tá bom? Mas eu tentei, mas não, bom, bora tentar, bora fazer junto, tá? Então, ó, a ideia é essa aqui, ó, decodifique a mensagem é essa aqui, ó, M, P, H, K, C, E, S, E, V, G, U, G, S, R, K, V, V, E, C, B. Ih, professor, tá muito doido isso aí, né? Para decodificar isso, a gente vai ter que ter uma chave, tá? Primeira coisa que eu fiz, queridos, é o seguinte, ó. Escrevi isso no caderno, separadinhos por grupos de 5. Por que grupos de 5, professor? Que é justamente associado a nossas chaves. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu separei em grupos de 5, tá? Deu 4 grupos de 5 caracteres, tá? Beleza? Então, eu separei, coloquei cada um ali para poder ter uma ideia do que ia acontecer, tá bom? Coloquei no meu caderno e o que foi que eu fiz? Agora, a gente vai decodificá-lo, tá? A gente precisa lembrar de que cada letra corresponde a um número conforme o protocolo que a gente explicou para vocês, tá? É um protocolo didático, tá? Esse protocolo aqui, tá bom? Tá aqui os caracteres, bora transformar ele em números, tá bom? M é a 13ª letra do alfabeto, P é a 16ª, o H é a 8ª letra do alfabeto, o K é a 11ª palavra do alfabeto, C é a 3ª, o E é a 5ª, o S é a 19ª e por aí vai indo, tá? Então, cada um deles é um código, tá? E a gente vai substituir pelos nossos... A gente vai fazer o que agora? A gente vai ter que subtrair do que? Da nossa chave de acesso. Tá? Então, as nossas chaves de acesso é essa aqui, ó. 5, e aí, opa, borrachinha, vai até o 02. 5, e aí repete. Mais 5, aí repete. Mais 5, e repete de novo. Mais 5, repete de novo. O que eu vou fazer aqui, professor? Vou subtrair. Ok? Beleza. Quando a gente vai fazer essa subtração, é isso que acontece, tá? É o resultado dessa subtração. Por que eu estou subtraindo? Porque para somar foi para codificar, tá? A mensagem original, na verdade, não é MPHKC. Beleza? Até brinquei naquela hora. Falei assim, se alguém chegar aqui com esses números, 13, 16, 18, a pessoa não vai conseguir ler a mensagem. Então, essa mensagem aqui, ó, MPK, seria aquela mensagem que, possivelmente, a Yara, nessa diretora de imagem, pegou lá e falou assim, ó, não entendi não o que é essa mensagem. Ela é a criptografada. O que eu preciso fazer é descodificá-la. Então, eu vou colocar uma senha, e essa senha ela é específica. Tá? Se qualquer pessoa tentar modificar essa mensagem original, se eu colocar a senha, não vai dar, não vai resultar a mensagem original. Então, quando eu subtraio, tá? É esse. Lembra lá, na historinha, tá? Vou voltar aqui, ó, no enunciado. De férias para o
Emirados Árabes, a conselheira Trace recebeu uma caixa de chocolate. De quem? Do Michael, o seu noivo, tá? Gente, é claro, tá? Que foi um exercício que é para vocês, de fato, a ideia é que vocês, de fato, tenham escrevido no caderno, para vocês entenderem como é que funciona essa senha. Porque na prática, no dia a dia, a gente bota a senha e pronto, tá? E a gente não entende o porquê. Pode me colocar um pouquinho, Natália? A gente não entende muito o porquê que tem que botar uma senha. Por que eles me pedem a senha? Ah, professor, mas quem é que sou eu na fila do pão para poder quem é que como é que diz? Quem sou eu na fila do pão para o ladrão querer saber, professor? Tá, o ladrão ele quer saber do Luciano Huck, da Juliette. Eu não tenho dinheiro não, professor. Mas vocês têm informações, tá? Tem os ativos e esses ativos eles são importantes, tá? E dois, é muito mais fácil fazer um golpe numa pessoa comum do que uma pessoa que está assessorada com várias outras pessoas, tá? Então, como é que a gente não vai, como é que nós, como pessoas comuns, tá, não vamos cair nesses golpes conhecendo, tendo criticidade, tendo cuidado. Botou a senha, você sabe que aquela senha é a senha correta, tá dando erro, eu tenho que entrar em contato com o prestador, né? Porque provavelmente essa mensagem ela pode estar sendo modificadas ou sendo uma tentativa de fraude ali dentro, tá? Então isso é que garante, tá? Na prática a gente não vai ficar calculando. O computador já calcula pra gente, tá? É uma maravilha. A máquina, o computador, gente, ele é uma máquina de calcular. Ele tá o tempo todo calculando. Pra gente abrir uma foto, ele tá calculando. Pra gente abrir uma conversa no WhatsApp, ele tá calculando. Ele tá o tempo todo calculando pra gente, tá? Então, simplesmente, quando a gente faz a criptografia, essa é a grande ideia, tá bom? Que bom, Maria Cauene, que você gostou da prática. Marcos falou que não entendeu. Diz aí, com a resolução da atividade, deu para entender qual é a lógica? A mensagem inicial, porque a gente fez aqui, na verdade, foi o caminho inverso do que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, basicamente, quando a gente bota a senha, né, o computador calcula para a gente e transforma naquilo ali numa mensagem legível, ok? Comenta aí para mim se vocês conseguiram entender a percepção geral aí da criptografia, tá? Vamos adiantar, vamos para frente. Como eu disse para vocês, a assinatura eletrônica e a assinatura digital não são exatamente o mesmo conceito, tá? Embora pareçam um termo e embora uma esteja dentro da outra, tá? Então, o que é a assinatura eletrônica, tá? Se refere a qualquer processo eletrônico que indica a aceitação de um contrato de registro. Para isso, a assinatura eletrônica pode usar uma grande variedade de métodos comuns de autentificação para verificar a identidade do signatário, como e-mail, um ID corporativo, proteção por senha, um PIN enviado pelo telefone no celular. Tá? É a história da autenticação. Essa história aqui, ó, do PIN enviado para o telefone no celular, é a história lá que eu disse para vocês da autenticação de 2 fatores. Tá? E é recomendado que todos vocês coloquem isso em tudo, inclusive nas redes sociais, tá? Então entra lá no Instagram e altera essa configuração do celular de vocês se vocês não colocam, tá bom? Para garantir que esse celular não seja, sua conta não seja furtada, não vá para algum outro ponto. E a assinatura digital? Aí, ó, é um tipo de assinatura eletrônica que usa o certificado digital e é um provedor de serviços de confiança, com autoridade e certificação para autentificar a identidade do signatário. Então, é uma assinatura digital que vai utilizar os certificados digitais. Os certificados digitais demonstram prova de assinatura vinculado ao certificado digital associado a cada assinatura do documento, usando a criptografia que a gente explicou ainda há pouco, tá bom? Então, ele é um tipo de assinatura eletrônica, tá? E que é esse tal de certificado digital que caracteriza, de fato, a assinatura digital, tá? Então, a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica, tá? Para garantir, e ela vai funcionar com o certificado digital que utiliza a criptografia, tá?
O certificado digital, gente, para a obtenção da assinatura digital, é necessário uma autoridade certificadora, tá? Que faça esse serviço, tendo como função averiguar a identidade de um usuário e agregar a ele uma chave. Esse conjunto de informações é introduzido em um documento denominado certificado digital. É importante citar que o certificado digital funciona independente da assinatura digital. Essa tecnologia, né, o certificado digital, é composta por um conjunto de informações referentes à entidade para a qual o certificado foi emitido, baseando-se na criptografia de chave pública, tá? Assim como outros aspectos da segurança de informação, autenticação e não repúdio, tá? Algumas informações são introduzidas no certificado digital para que seja feita a autenticação do remetente, conforme consta no site da CEPRO, como nome, endereço de empresa, chave pública do solicitante, validade do certificado, nome e endereço da autoridade certificadora, política de utilização, que são os limites de transação, tá? Então, aqui são alguns exemplos aqui, certo? De informações introduzidas dentro desse certificado digital para garantir que ele seja único, tá? Ele seja exclusivo, tá? De quem está emitindo. Como funciona a certificação, tá? Da identificação digital. Na identificação digital, ela é utilizada a técnica de criptografia assimétrica, tá? Que dispõe de duas chaves relacionadas. Uma chave pública e uma outra chave privada, tá? A chave privada, queridos, é essa que vocês têm acesso, tá? E aí, em geral, tá? Pode mudar, tá? Muitas vezes, para facilitar um pouquinho o processo, eles colocam automaticamente a nossa chave como o CPF, tá bom? Mas você pode solicitar a alteração, tá? Porque fica meio básico, né? Todo mundo é o CPF. Mas mesmo sendo CPF, às vezes confunde, tá, queridos? Porque eles não sempre vão colocar só o CPF, tá? Eles podem colocar o CPF um dígito, eles podem colocar só uma parte do CPF, tá? Então eles podem variar um pouquinho esse aspecto, tá? Então, quem tem mais de uma conta para receber, quem tem mais de um dado para receber, sai aí testando várias vezes, nunca consegue acessar direito a conta, tá? Outra coisa importante, tá? Sobre chaves, tá? Chave, gente, é uma senha, tá? Hoje em dia a gente tem tanta senha, tá? Primeira coisa, o que é recomendado? É que as senhas não sejam iguais, tá? Começa por aí. Aí só que tem um monte de senha. Você fala, professor, mas não tem como decorar esse tanto de senha. Tá? Talvez vocês, adolescentes, tá? Quem é adolescente aí, tá com a mente um pouquinho mais fresca, tá com um espaçozinho maior no HD da memória, consiga memorizar. Mas quando a gente vai chegando numa certa idade, o negócio fica começando a ficar complicado, né? Aí você fala, mas o povo velho não consegue, é muita informação, galera. E de fato, quanto mais conta a gente tem, né? Quanto mais coisa a gente tem que resolver, aí tem que resolver dos pais, tem que resolver da avó, da tia. É muita informação, tá? A gente acaba esquecendo. O que acontece? O que muita gente faz? Bota as senhas todas iguais. Tá? É o ideal? Não, porque se alguém descobre uma senha, uma vez a tua senha, pronto, acabou, né? Todo mundo, eu vou conseguir acessar todas as tuas contas. Basta saber uma das senhas, tá? Então, a primeira recomendação é que, de fato, não seja todas as senhas iguais, tá? Tenta encontrar um padrão aí teu, certo? Outra coisa importante, se você vai escolher a tua senha, tá? Né? Que essa senha, queridos, ela não seja uma senha fácil. O ano que eu nasci, 2002, professor, entendeu? 2005, não sei agora qual foi o ano que vocês nasceram, galera. 2005, né? Aí você bota lá como senha. Dá certo fazer isso? Hoje em dia, tá? Até por questão de autenticação, tá?
Os próprios softwares não permitem que a senha seja tão simples assim. Eles já vão botar uma restrição, ó, você tem que colocar alguns outros caracteres, né? Letras, né? Eles pedem que seja alfanumérico, né? Letras e números, e que estejam misturados. Eles pedem, por exemplo, que a senha tenha letra maiúscula e minúscula, porque sim, galera, uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. Uma letra com acento é diferente de uma letra sem acento, tá? Então, para senha eu acredito que letra com acento não funcione, tá? Mas letra maiúscula e letra minúscula funcione. Alguns, e a grande maioria, vai permitir que caracteres especiais como arroba, hashtag, que a gente chamava antigamente de jogo da velha, né? Asteriscos, podem ser acrescentados. Então, você pode colocar no começo, no final, no meio, certo? Para tornar aquela mensagem, aquela senha, de fato, única e de difícil, tá? Poucas pessoas fazem isso, tá? Só quem de fato está ligado em segurança da informação. Por quê? Porque parte daquela premissa que eu disse para você, mas quem sou eu? Ninguém vai saber e tal. Vai, é sua segurança, é importante, tá bom? Então, sua segurança é em primeiro lugar. Vai que tu ganha o prêmio de 1 milhão da loteria, né? Ou do Mega Sena da virada. Aí tu tá com a senha lá de 2005, tá? 2005. Imagina, né? E alguém furtando, pegando todo esse dinheiro, tá? Então, é uma questão de segurança. Mesmo quando eu acho que talvez não seja tão importante, a gente precisa buscar essa segurança, tá? Então, aos poucos, a gente vai fazendo isso, tá? Botando a senha no próprio Instagram, no WhatsApp, para poder garantir essa nossa segurança, tá bom? Quando essas contas vêm para vocês, normalmente é o CPF, tá? Eles já ajudam a gente nesse aspecto de não colocar o CPF inteiro, é uma parte desse CPF, tem que saber que parte é essa, tá? Normalmente eles informam pra gente, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado. Tem outra parte de senha que eu preciso comentar com vocês também, que é um cuidado, tá? Então, tanto o nome do usuário como outras informações que identificam estão vinculadas a um par de chaves. Isso funciona como um credenciamento eletrônico que, usando e instalando o navegador na web, permite essa autenticação. Isso é informação, galera. Quando eu consigo juntar dois dados diferentes. Qual é o primeiro dado? É o meu nome do usuário. Qual é o meu segundo dado? A senha de acesso, tá? Então, dentro de um servidor, eles vão ter esses dois conjuntos, nome de usuários, senhas, certo? E os padrões das suas certificações. Imagina aí quanto de dado precisa ser gerado, por exemplo, para um grande banco, tá? Vai um Banco do Brasil da vida, para que ele tenha acesso a todos os seus clientes, tá? É muito dado. Então, é um outro ponto que precisa ser bem desenvolvido, tá? Uma prestadora, né, como um banco como esse, precisa ter muitos profissionais de tecnologia da informação muito atenados, com muito cuidado, com muita atenção, para justamente evitar as possíveis fraudes dentro desses sistemas, tá bom? Então, quem está aí visualizando futuras profissões, por exemplo, é um campo que tem aumentado bastante, é o do profissional de tecnologia da informação, para justamente garantir esses princípios de segurança da informação. A assinatura eletrônica permite que você assine um documento em meio digital a partir de sua conta, tá, do Gov. Pronto, isso aqui é uma novidade que eu coloquei aqui para vocês, que talvez seja interessante, tá? Antigamente era um pouco mais complicado a gente criar nossas assinaturas digitais. Hoje a gente tem um decreto relativamente novo, tá, de 2020. Então, a gente tem o aplicativo do Gov, você baixa o aplicativo ou você entra no site gov.br e aí você pode vincular todas as suas contas. A ideia, tá, é que vai estar no futuro não tão distante, todas as nossas contas elas estejam de alguma forma vinculadas, tá? Então, o nosso RG vai mudar, o nosso CPF vai mudar, eles vão ficar digitais, tá? Tem uma certa dúvida, uma certa polêmica ali por parte de algumas pessoas, porém, então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. A ideia é que todos os documentos eles estejam num lugar só, tá? Assim como, por exemplo, a gente tem o Conecta SUS, tá? Que agora está registrando tudo num só aplicativo. Lá fica as consultas que a gente faz na UBS,
os exames que a gente faz também, tá? Possíveis cirurgias, tudo fica registrado. As vacinas, tá? Então, agendamentos, tá tudo ali dentro, tá? Então, para isso eu preciso de quê? De um usuário e de uma senha, tá? Assim como questões como veículos, carros. Hoje, muitos desses dados eles estão em lugares diferentes, tá? E a ideia é que no futuro eles todos sejam unificados através de um lugar só, de um banco de dados só, de uma certificadora eletrônica federal, tá? Então, meio que a gente vai poder ter acesso a toda a nossa vida pública num lugar só, tá? Aí eu gosto de ressaltar um pouquinho, tá, gente? De alguns princípios que a gente precisa ter, tá? Então, a gente tem direito a acesso às nossas informações, tá? O que a gente considera que é nossa informação, a gente tem direito a acesso, tá? E o Estado, ele também tem o direito, não, tem a obrigação e o dever de passar boa parte dessas informações que a gente solicita, tá? Salvo algumas exceções, porque sempre vai ter alguma exceção, tá? Mas é o nosso direito a gente receber. Então, tem um lugar que eu possa garantir. Então, imagina o governo querendo, precisando por obrigação legal, me passar um dado meu, tá? Simples, como por exemplo, cartão de vacina, tá? Para mim mesmo. O Estado ele não pode passar, viu, gente, o meu dado para outra pessoa, tá? Vamos supor que a Maria Cauane quer saber se eu tomei a vacina, tá? Aí a Maria Cauane ela vai entrar lá no site. O Estado ele pode? Não, não pode, tá? O Estado ele só pode dar para mim, tá? Como é que o Estado vai saber que eu sou eu, tá? Então a gente tem hoje esse novo decreto, tá? Que implementa isso. Então hoje a gente baixa os aplicativos do Gov, tá? E a gente cria as nossas contas e a gente começa a vincular os nossos CPF a esses dados, tá? Aí tem aplicativos como, por exemplo, o Conecta SUS, carteira de habilitação, tem o outro da Caixa Econômica, que eu acabei esquecendo agora o nome do aplicativo, que servem justamente como essas bases, tá? Eles funcionam, eles começando a vincular um ao outro, tá? E lá dentro a gente vai começar a colocar também nossas carteiras, identidade, por aí vai indo. Quem pode utilizar esse serviço, tá? Para utilizar o serviço de assinatura digital, tá? Você precisa ter uma conta validada e reconhecida pelo aplicativo do Gov, bancos credenciados, certificado e o certificado digital, certo? E é isso. Tem um pontinho que eu vou já lembrar aqui para falar para vocês sobre senha, tá? Mas bora praticar? Bora lá praticar? Cadê meus alunos? Cadê o pessoal de São Luís do Piauí? Cadê o pessoal de São João da Canabrava? Cadê o Marcos? Maria Cauane? Bora lá. A assinatura digital é um mecanismo de autenticação que permite ao criador de uma mensagem anexar um código que funciona como uma assinatura. Sobre assinaturas digitais, é correto afirmar que: alternativa A, se o usuário B se comunicou com o usuário A no passado, então o A pode usar a assinatura digital de B e forjar uma mensagem passando-se por B. B, na alternativa B, se é correto afirmar que a assinatura digital são propriedades intrínsecas da assinatura digital: o autor, a data, a hora da assinatura. A alternativa C, é ideal que as assinaturas digitais sejam de difícil criação e armazenamento em disco, de forma a melhorar a segurança da comunicação. A alternativa D, uma forma de validar a assinatura digital é por meio de uma autenticação mútua, em que é utilizado um centro de distribuição de chaves para os casos em que apenas o usuário remetente esteja conectado. Vamos dar um minutinho para vocês lerem com mais calma e responderem.
E aí, galera? Olha, as alternativas aqui de vocês estão diferentes. E aí, o que vocês acham? Por que que não tá vinculado aqui? Tá? Bora responder junto, então. Então, ó, como eu disse, vou fazer mais uma leitura aqui pra gente, só pra gente frisar em pontos importantes. A assinatura digital é um mecanismo de autenticação que permite ao criador de uma mensagem anexar um código que funciona como uma assinatura. Sobre assinaturas digitais, é correto afirmar que, então, eu não quero errado, eu quero correto, tá? Se a assinatura, ou se um usuário B se comunica com o A no passado, então pode usar a assinatura digital. Então, A pode usar a assinatura digital B. Gente, em geral, o que que acontece? A gente tem acesso à chave privada e não à chave pública, tá? Então, eu não vou conseguir modificar aquilo ali com aquela nossa chave de acesso privada, tá? A chave privada é do receptor, de quem vai ler aquela mensagem, tá? Quem está emitindo, ele tem uma chave pública com os seus códigos de dados, tá? Então, não é essa chave que eu consigo abrir todas as portas e ler todas as mensagens e ler tudo que está ali por dentro. Ela é privada, ela é só tua, tá? Então, não dá para forjar, tá? Falso, tá? B. São propriedades intrínsecas da assinatura digital. Autor, data e hora da assinatura, que foi o que eu disse para vocês, tá? A assinatura digital, ela me permite, ela me garante um princípio da integridade, tá? O que é essa integridade, professor? É entender, por exemplo, que aquele documento, ele de fato não tenha sido alterado, tá? Eu frisei muito isso para vocês. Mas eu também dei um exemplo para vocês do seguinte, às vezes eu quero que seja alterado, tá? Como assim, professor, eu quero que seja alterado se eu estiver trabalhando em grupo? Tá? Então imagina lá que vocês abrem um documento em grupos e comecem a mexer todo mundo junto, tá? Só que ainda todo mundo tem tempo de estar trabalhando junto, tá? Então às vezes o Marcos começa a trabalhar aqui 8h30, aí ele para umas 10 horas, a Maria Cauene vai mexer isso 2 horas da tarde, ela vai ver as alterações que o Marcos fez às 8h30 e 8, às 8, ela consegue acompanhar. Tá? Então, ela não só vai ver que foi o Marcos que fez hoje e também que horas foi que ele fez essa modificação. Tá? Eu falei para vocês lá no começo da aula o seguinte, que a assinatura digital ela permitiu também que a gente possa fazer as nossas assinaturas de forma remota. Vamos supor agora Maria Cauane, que você tenha passado na curso superior para fazer um curso superior dos seus sonhos, vai fazer direito na USP, lá em São Paulo. Aí você fala, pô, eu tô aqui no Piauí, como é que eu vou para lá, vou fazer eu preciso ir lá antes. Não, você pode fazer as suas assinaturas de matrícula à distância, isso permite, tá? Até alugar uma casa para morar, né? Vou alugar um apartamento para morar. Tudo de forma remota. Eu consigo? Consegue através da assinatura digital. Então a gente faz a assinatura, você vai ter que modificar um documento para assinar lá. Assine aqui, você vai lá assinar e eles vão entender que você fez a leitura, que você confirmou no dia e na hora, identificando. Então a integridade, ela garante que aquele documento não tenha sido modificado. Mas se ele for modificado, eu também consigo entender quando e como foi feita essa alteração, tá? Então, sim, a alternativa correta é a B. Letra C, vamos ver os erros, tá? Da C. A assinatura digital é ideal que as assinaturas digitais sejam de difícil criação e armazenamento em disco, de forma a melhorar a segurança da comunicação, tá? Eu entendi o que tu pensou aqui, Marcos, tá? A assinatura digital não, tá? A senha, a chave talvez seja difícil, tá? Mas se a gente cria muita dificuldade dentro desse processo,
Uma das coisas que a gente vai poder sofrer com isso é com o princípio da disponibilidade, tá? Imagina se eu dificulto tanto esse acesso que eu não consigo entrar, tá? A mesma ideia, por exemplo, de se tu comprou um objeto que você um cordão de ouro e aí você guarda lá, tá com medo, guarda dentro de um cofre, dentro de um envelope que está dentro de um cofre que está dentro do de um fundo falso do guarda-roupa, tu esquece que está lá. Tá tão bem preservado que por mais que seja disponível, tu mesmo não sabe onde é que tá, certo? Então essa talvez fosse uma analogia, tá? Então o problema seria na disponibilidade. Falso. E AD, tá? De forma a validar a assinatura digital por meio da autentificação mútua em que é utilizado o centro de distribuição de chave para casos de apenas para casos em que apenas o usuário remetente esteja conectado. A chave ela é única nesse caso. Falso também. Bora para mais uma questão. Em relação às diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos e arquivos digitais, assinale a alternativa correta, aliás, incorreta, errada. Alternativa A, a autenticação é a qualidade de documento ser verdadeiro, ou seja, ser exatamente aquele que foi produzido. Letra B. Ao longo prazo, a assinatura digital não garante a autenticidade do documento, em razão da necessidade de conversões. Alternativa C. A assinatura digital é o resultado de um cálculo matemático que envolve as cadeias de bits de documentos e a chave da assinatura digital. A alternativa D está dizendo que um sistema informatizado tem que ser confiável e que deve incluir trilhas de auditoria de controle de acesso de usuários para garantir a integridade dos documentos. Mais um minutinho para vocês lerem com mais calma e me darem o gabarito aí. E aí, galera? Maria Cauane, Marcos, Lívia, pessoal de Santo Antônio, eu estou observando que Santo Antônio, São Luís, São Miguel da Canabrava estão aqui online, mas não estão participando, hein? Olha, olha, pessoal. Gente, eles querem a alternativa incorreta, tá? Lembra lá dos princípios da segurança da informação. Os 3 principais princípios é o quê? Integridade, confidencialidade e disponibilidade, tá? Olha o que está dizendo na alternativa A. A autenticação é a qualidade que o documento ser verdadeiro. Ou seja, de ser exatamente aquele que foi produzido. Eu quero a errada. Isso está certo? Tá não, professor. A autenticidade
tá? Ou a autenticação é o princípio de saber que você é você, tá? Beleza? Isso aqui, ó, que ele ser exatamente aquele que foi produzido, ele atende à qualidade de quê? Da integridade. Deu para pegar? Ele quer a alternativa errada, tá? As demais estão corretas, tá bom? Sistema de... Olha lá, ó, um sistema informatizado tem que ser confiável, deve incluir trilhas de auditoria, de controle, de acesso a usuários para garantir... Sim, é um processo que está desenvolvendo bastante, principalmente quanto maior a nossa organização, mais profissionais de TI a gente precisa ter para garantir segurança, tá? C, assinatura digital é resultado de cálculo matemático. A gente fez esse cálculo aqui, então sim, tá? Só que, claro, como eu disse para vocês, o cálculo que a gente fez foi um cálculo didático, tá? Então, o cálculo que de fato que acontece, ele é muito mais complicado. E aí a gente deixa para a máquina calcular mesmo, tá bom? E, a longo prazo, letra B, a assinatura digital não garante autenticidade. Então, mas a senha é a mesma, galera. Então, a mudança é a mesma, o código é o mesmo, tá? Então, sim, tá? A gente vai se manter a autenticidade daquele documento, mesmo a longo prazo. A alternativa incorreta, errada, é a alternativa A, porque ela está trocando aí os princípios, tá? Da segurança da informação. Bom dia, Antônio! Como é que vocês estão? Mais uma questãozinha pra gente. Vamos nós. A atividade de reconhecimento em meio eletrônico inserido por autoridade que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva, intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física ou jurídica, máquina ou aplicação. Isso trata-se de quê? A atividade de reconhecimento em meio eletrônico, inserido por uma autoridade. Uma autoridade que está inserindo isso, tá? Que caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única. Ela é única. Exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica ou método ou uma máquina e aplicação. O que é isso, tá? Mais um minutinho para eles. Então, galera, olha só, tranquila essa, Antônio Gemerson, né? Foi tranquila essa, né? Ó, atividade de reconhecimento. Atividade de reconhecimento tem a ver justamente com esse processo de autenticidade, beleza. Em meio eletrônico, ok. Inserido por autoridade. A gente conversou agora ainda há pouco, tá? Então, são o que a gente conhece como certificação, certificado digital, alternativa C, boa Maria Cauane, tá? Tranquila. Autoridade é que ajudou, então não é qualquer pessoa que vai fazer esse mecanismo, tá? Aí eu chamo a atenção para vocês de alguns pontos que o próprio enunciado traz pra gente, que ajuda até a gente a entender as alternativas anteriores, ó. Em que se caracteriza, então,
Essa atividade, ela é reconhecida como o estabelecimento de uma relação única. A senha, ela é só tua e pronto, e ela serve para você acessar aquele documento, tá? Ela é exclusiva, ela é intransferível, tá? Eu posso ter tua senha da Maria Cauane, mas eu não posso utilizá-la, tá? Bom, se eu utilizar, algum crime eu posso estar cometendo ali, tá? E é uma relação de quê? Entre uma chave de criptografia e uma pessoa, que pode ser uma pessoa física, como eu, como você, que está assistindo essa aula, tá bom? Mais uma questãozinha. Certificados digitais podem ser utilizados em um processo de comunicação segura. Esses certificados são expedidos e assinados por um terceiro confiável, denominado autoridade certificadora, ao qual confirma a identidade do usuário ou host. O esquema de certificados digitais, vamos lá, alternativa A, fornece um conjunto de dados confiáveis que atesta a associação de uma chave pública a um usuário final. B, dispensa o conhecimento do certificado digital da autoridade certificadora que expediu o certificado do usuário ou host. Dispensa formatos padronizados para os certificados. D. Impede a revogação de certificados digitais anteriormente emitidos e substitui a criptografia de dados. Mais um minutinho. Voltando. E aí, galerinha? Marcos Antônio Gemerson, Maria Cauane. Certificados digitais. Vou fazer mais uma leitura aqui com vocês. Certificados digitais podem ser utilizados em um processo de comunicação segura. Esses certificados são expedidos e assinados por uma autoridade certificadora na qual o qual confirma a identidade dos seus usuários ou host. O esquema de certificados digitais, o que ele vai fazer para a gente? Tranquilo, todo mundo foi na alternativa só. Vamos ver se é correta. Alternativa A fornece o conjunto de dados confiáveis que atesta a associação de uma chave pública a um usuário final, tá? Sim, vamos até voltar aqui, ó, só para lembrar que dados são esses. Opa, tá aqui, ó. Nome e endereço da empresa do solicitante, chave pública do solicitante, validade do certificado, nome e endereço da da autoridade certificadora e a política de utilização, os limites de transação, tá? Então, são um conjunto de dados que se mantém registrados e eles vão fazendo essa conexão. Tranquilinho.
alternativa A. Bora pegar aqui a nossa última questãozinha do dia, tá? Nessa hora de atividade vocês ficam participativos. Eu gosto de ver essa participação de vocês, queridos. Em relação à certificação digital, analise as assertivas abaixo, tá? Assertiva 1. Os usuários dos certificados digitais devem confiar na autoridade certificadora. Os certificados digitais não possuem período de validade, podendo ser utilizados por tempo indeterminado. A assinatura digital é uma combinação de uma chave pública com uma função de resumo hash no documento a ser assinado. Tempinho, um minutinho para a gente fechar. Qual delas está correta, galera? E aí, galera, o que eu quero, o que a gente quer aqui é qual ou quais estão corretas, tá? Então, bora lá. Usuários certificados, o usuário dos certificados digitais devem confiar na autoridade certificadora, tá? Sim, errado. Tá certo, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa autoridade para justamente fazer a emissão do certificado digital, tá? 2. Os certificados digitais não possuem período de validade, podendo ser utilizados por tempo indeterminado. Tá correto isso? Tá bem, certo? Terceiro, a assinatura digital é uma combinação da chave pública com uma função resumo hash do documento a ser assinado. Eu até falei para vocês, expliquei para vocês que esse hashzinho aqui é justamente aquele embaralhamento que tem a ver com a chave pública, é a própria chave pública. Tá? Então, aquele embaralhamento que a gente vê, que a gente não entende, a gente lê e não entende, com vários códigos, tá? De uma mensagem criptografada. Então, o hash, na verdade, é a própria criptografia, é a própria chave pública, tá? Então, o erro da 3 seria essa. Tranquilos? Tranquilos. Aí talvez a falha seja minha, viu, Marcos? Talvez o enunciado, a pergunta não tenha ficado tão claro. Tá certo? Tranquilo, queridos. Queridos, foi um prazerzão estar com vocês. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.